Inicialmente, apresentar a Operação Amazônia Nativa, na qual trabalho. É uma organização indigenista que nasceu há 53 anos e que, desde o início, ela busca uma relação intercultural, um diálogo igualitário para dar suporte às comunidades indígenas e fortalecer a autonomia delas. Pode passar. Nós temos 3 eixos de trabalho fundamentais: os direitos indígenas, muito focando os empreendimentos, principalmente hidroelétricos, né, o estudo e a busca de diagnósticos etnoambientais, o apoio às comunidades para a defesa desses territórios, articulações e apoios para a incidência política em relação aos direitos indígenas, e a participação e incidência política, né, apoiar os povos para poder fazer parte ou participar, ter voz em fóruns tão importantes como as COPs, etc. Né? Também no apoio à gestão ambiental e territorial, nosso foco maior é a implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, através da elaboração de planos de gestão, que na América Latina são os planos de vida, né? E focando muito também em fortalecer as boas práticas extrativistas, o desenvolvimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade, e um foco forte na vigilância e monitoramento e proteção dos territórios. Aqui se encontra um pouco esse projeto de apoio às brigadas indígenas. E um terceiro eixo de trabalho é fortalecer as organizações indígenas para a sua autonomia. Nós apoiamos mais de 16 associações indígenas. Pode passar. Esse projeto, assim, eu trago uma experiência local, né? Esse projeto das brigadas indígenas nasce, né, no Brasil, em 2013, de uma parceria entre a FUNAI e o IBAMA e os povos indígenas, e traz uma nova perspectiva extremamente interessante, que é o manejo integrado do fogo, onde há uma dinâmica de saberes e onde o fogo passa a não ser demonizado, porque há fogo bom, há fogo ruim. Então, como fazer um manejo do fogo de forma que se leve em conta as necessidades econômicas, culturais e sociais e alimentares dos povos indígenas. Pode passar. Esse projeto se deu em 3 regiões, 2 no Mato Grosso e uma no sul do Amazonas, no Arco do Desmatamento. Foram 3 brigadas em 4 territórios indígenas, e são 3 brigadas que, na verdade, protegem praticamente 1,8 milhões de hectares, né? Nosso apoio para esses 4 povos, o povo Manoque, Miqui, Xavante e Tanharim, se deu tanto nessa parte de prevenção, ou seja, de apoiar muito com logística, com equipamentos, toda a parte de aceros queimas prescritas para proteger os territórios antes da época seca, o combate, e principalmente agora, num governo que nós sabemos está sucateando os órgãos públicos responsáveis por isso, que se encontram em uma situação extremamente precária, e a parte da recuperação florestal com a questão de fortalecimento de viveiros e de restauro de áreas nos territórios. Pode passar. Nós temos, bom, aí algumas imagens, né, dos trabalhos, pode passar. Uma experiência também que os próprios órgãos públicos não conseguem fazer e que a gente introduz, que é, por exemplo, o uso de novas tecnologias, extremamente importante para as brigadas, como é o uso do drone, né? Que foi uma experiência muito interessante no Amazonas. Pode passar. Eu quero só falar, fizemos um estudo preliminar para ver um pouco se existe um impacto da presença das brigadas. Pode passar. Só vou mostrar rapidamente apenas uma das terras, mas a maior parte delas teve os mesmos resultados. Pode passar. Aqui vemos o mapa da Terra Tanharim, no sul do Amazonas, e nós vemos que tanto em 5 anos onde não existia brigada, de 2007 a 2013, como os 5 anos com a atuação da brigada, tanto as pressões, principalmente através de estradas, como vários companheiros colocaram, elas entram, se encontram sempre à beira das estradas, mas a brigada, ela consegue conter, as brigadas conseguem conter com todas as ações que eles fazem, tanto de prevenção como de combate. Pode passar. Esse tipo de estudos e de mapas é importante
porque para os próprios indígenas eles se apropriarem, porque ela localiza muito bem as tecnologias novas, onde se dão os fogos, em que tipo de vegetação, por onde estão entrando. Então, ajuda muito as estratégias. Pode passar. Como conclusão assim, do estudo, apenas eu coloquei aqui um pequeno exemplo, mas, como falo, foi um estudo de 4 terras, a gente preliminarmente percebe que esse tipo de ação e desse tipo de apoio às comunidades, ela reduz o número de focos ao longo do tempo e ela faz uma contenção do entorno, né? Para que não entre dentro da própria TI. E nesse contexto atual, a gente viu também, a gente luta também com uma contranarrativa, né, puxada muito pelo governo Bolsonaro, e no ano passado ele criminalizou praticamente os indígenas camponeses, comunidades tradicionais, como os responsáveis dos incêndios. Nesse sentido, nós também achamos importante trabalhar a comunicação, ela é um eixo fundamental. Então, como contranarrativa, para trazer a valorização desses grupos e mostrar para o público, né, para a opinião pública, o que fazem. Então, eu gostaria que meu companheiro colocasse um vídeo rápido de 3 minutos para mostrar um material que a gente, por exemplo, usou esse ano e que teve um bom impacto nas redes sociais. É possível soltar esse vídeo de 3 minutos? Você, como todo brasileiro, deve estar confuso no momento. Afinal, quem está incendiando a natureza? Bom, tem muitas mentiras e desinformação sobre esse assunto. Mas antes de descobrirmos os culpados, é preciso entender que o maior inocente nesse caso é o fogo. Não tem sentido colocar a culpa da situação atual em um elemento da natureza que está entre nós há milhões de anos. O fogo é tão antigo e tão natural que alguns biomas ao redor do mundo evoluíram em uma saudável dinâmica com ele. É o caso do cerrado, por exemplo. O cerrado interage bem com o fogo. Ao contrário da Amazônia e da Mata Atlântica, que são vegetações úmidas e que definitivamente não gostam nada de fogo. Isso quer dizer que é normal pegar fogo no cerrado? Depende. Este fogo, talvez. Este fogo, definitivamente não. Já faz muito tempo que o ser humano aprendeu a controlar o elemento fogo, tão importante para a nossa vida, seja em benefício próprio, seja em benefício da coletividade. Olhe só para nossos amigos indígenas, por exemplo. Eles sabem que manejar o uso do fogo é importante para evitar grandes incêndios. E eles também entendem, como ninguém, o potencial destruidor dos incêndios descontrolados. Por isso, possuem várias técnicas de prevenção. Mas o problema é que as coisas parecem ter saído do controle. O aquecimento global e as mudanças climáticas têm dificultado o trabalho de diversos brigadistas no Brasil. E como os bichos numa floresta em chamas, a gente está completamente perdido. Mas calma, em momentos como esse, o importante é ouvir quem entende do assunto. E quem mais entende de fogo é quem entende de natureza. É quem vive e entende seus ciclos. É quem entende o tempo e seus ciclos históricos. É quem entende como curar feridas. É quem está na floresta, nas estradas, no campo e nas aldeias. Chegou a hora de ouvir quem está no fronte dessa batalha.
Obrigada. Então, na verdade, isso é uma amostra local e regional de atuação, extremamente importante. Mas eu queria fechar minha fala com uma reflexão, porque fica essa pergunta tão importante do webinário, né? O que fazer? Porque o ataque está sendo a toda a Amazônia, a vários países, a nível local, regional, nacional, transnacional. Então, assim, eu parto do seguinte, gostaria de deixar esse pensamento de que nós estamos vivendo, partimos de que nós vivemos numa crise orgânica. O que Gramsci falava, o velho não morreu ainda e o novo não termina de nascer. Então, há um confronto de paradigmas, não só econômico, não é só uma questão econômica, mas também um confronto de paradigmas ideológicos, filosóficos. E nós vemos isso, por exemplo, e hoje está em disputa, essa questão que pode ser resumida assim, um paradigma que é nós e a natureza, e um paradigma que é nós, a natureza, puxado muito pelos povos tradicionais, os povos ameríndios, né? Eles que estão trazendo um outro paradigma e que está cobrando força. Então, nesse sentido, eu quero colocar que há algumas brechas importantes que a gente precisa usar e precisa levar em conta nas estratégias que a gente tenha. E que o grande desafio é que a estratégia não é só local, ela é regional, nacional e internacional. Mas que brechas nós encontramos hoje através da questão ambiental, através da crise climática? Primeiro, esta questão ambiental mobiliza tanto a área urbana como rural. Ela tem capacidade de unificar. Ela divide o agronegócio, pelo menos no Brasil, a questão ambiental está dividindo o agronegócio. Um agronegócio que começa a tomar uma certa consciência da importância da proteção ambiental e outro na lógica selvagem do neoliberalismo mais radical. Mas há um potencial aí também de unificar diferentes atores nos vários níveis, né? E você tem a questão ambiental ligando a questão de saúde e alimentação. Então, assim, eu acho que há possibilidades, há brechas que tem que aumentar, mas precisamos também aumentar a capacidade de pensamento e organização estratégico complexo. Esse é o grande desafio. Mas, enfim, obrigada, espero não ter excedido muito do tempo. Muito obrigada.